O que é aconselhamento pastoral? Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Há muitos anos, aliás, há séculos, que o pastor, ou pelo menos o padre, e mais para a antiguidade, o próprio sacerdote era tido como uma espécie de árbitro, conselheiro, juiz. Na ausência de um rei, na ausência de um juiz, lembre-se na lei levítica que o próprio sacerdote tinha que examinar a pessoa que tivesse algum tipo de ferida na sua pele para constatar se a pessoa era leprosa ou não, ou se havia sido sarado. Esse indivíduo podia procurar o sacerdote para receber, digamos, o aval da sua cura e então ser reintegrado ao conselho, à sociedade em Israel, no caso do povo em peregrinação, né? Senão ele tinha que ficar exilado no lado de fora do acampamento. E de uns tempos para cá, já há séculos, que o padre era assim o árbitro. Alguém dizia, não, porque eu vendi para você me prometeu 3 bodes, e aí ia para o padre e pedia, padre, julga entre nós e tal. E qualquer coisa o padre resolvia as paradas, né? E essa tradição continuou no pastor, onde o pastor era procurado para toda sorte de aconselhamento sentimental, aconselhamento espiritual, aconselhamento até em áreas de finanças e carreira, não é? E o pastor deve ser um bom conselheiro, mas ele aconselha no quê? Bom, a onda mais recente é esta onda de coaching. Coaching é uma espécie de mentoria dada a pessoas para ajudar essas pessoas a acharem seu caminho, a superar certos obstáculos na sua personalidade, obstáculos na sua criação, para poder chegar e se realizar, não é? Principalmente nas suas metas de vida, não é? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas não é o papel de um pastor. Assim como também o pastor não é um profissional da área de saúde mental. Sim, porque houve uma época em que o pastor era tido como o psicólogo do povo, não é? Agora, a psicologia tem seu lugar, em grande parte. Hoje, psicólogos ajudam pessoas a superar traumas e superar neuroses. Uma neurose é simplesmente um conflito não resolvido, não é? A pessoa cresceu, não recebeu o amor devido do pai ou da mãe, ou talvez o amor exagerado, chegando ao ponto de sofrer abuso, sei lá, de toda sorte, até emocional. E então, o psicólogo ajuda a pessoa a adentrar essas coisas e trabalhar isso. Não é o papel do pastor. Eu sei que há pastores treinados em psicologia, se formam como psicólogos e quando eles aconselham, eles não aconselham como pastores, mas aconselham como psicólogos. A psicologia tem seu lugar? Tem seu lugar, assim como a medicina tem seu lugar. Há pessoas, por exemplo, que sofrem de depressão clínica, que é um desajuste, é um desequilíbrio hormonal e de certas coisas essenciais bioquímicas. A pessoa não está endemoniada, a pessoa não está sofrendo de alguma opressão, de um encosto, essas coisas. Claro que o pastor pode também discernir nessas coisas, né? Pode até expulsar um demônio, que eu creio. Há pessoas que dizem, isso aí é tudo psicológico. Não é bem assim também não. Então, é bem assim também não. Nós sabemos, vivemos num país que tem consciência, uma certa noção de coisas espirituais e sabemos que há pessoas que sofrem opressão e até possessão demoníaca e precisam ser libertas em nome de Jesus, assim como nós vemos nas Escrituras, né, nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Então, mas para que serve o pastor e para que serve o pastor no sentido de conselheiro? Alguém que eu achei que trouxe um foco muito bom para esse assunto foi o Eugene Peterson, o pastor Eugene Peterson, que já faleceu, não é? Mas ele escreveu um livro, Memórias de Pastor, que já existe em português. Excelente esse livro para você, pastor. Esse aqui é um bom livro. Tá aí uma dica maravilhosa, não é?
o Memória de Pastor do Eugene Peterson. E ele disse: o sacerdote, o pastor, é uma pessoa que ajuda o membro a ter um encontro e um convívio mais íntimo com Deus. Ele é um conduíte, ele é uma espécie de sacramento, por assim dizer, da graça de Deus, para levar pessoas a conhecerem melhor o Pai e o Filho e o Espírito Santo, principalmente trazendo-as de frente e ao encontro com a Bíblia. Isto, obviamente, leva à seguinte conclusão: o pastor, em vez de ser formado em economia, principalmente, ou em psicologia, principalmente, ou medicina, principalmente, ou um coach, o pastor tem que ser, acima de tudo, um conhecedor profundo da palavra de Deus. Isto é fundamental. Gente, isso não pode ser exagerado. O pastor tem que entender a palavra de Deus, ele tem que entender a Bíblia, ele tem que... E olha, deixa eu dizer uma coisa categórica. Você, pastor, colega, porque esse podcast é feito para pastores, seminaristas e suas famílias. Você, seminarista, você, pastor, se você não tiver um regime, uma disciplina, um plano de leitura bíblica diária, não estou falando de você preparar-se para pregar. Eu vou achar uma boa palavra, eu acho que hoje eu vou para Isaías, sei lá, hoje eu vou para Mateus. Não, se você não tiver um regime diário de leitura e oração, então nem no ministério você deveria estar. O pastor tem que ser um homem, acima de tudo, da palavra e de devoção profunda a Deus. Ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que falar a Bíblia, ele tem que pensar a Bíblia tem que estar inserido no seu DNA. Então, diariamente, ele tem que viver, ler a Bíblia vez após vez, após vez, após vez, todo ano, pelo menos uma vez por ano, ele devia ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Toda a Bíblia, todo o conselho. Você, não, mas eu gosto dos Salmos. Porque eu gosto de João. Pode gostar do que quiser, pode estudar a fundo, talvez um dos livros mais a fundo para seu próprio deleite e até para ensinar. Mas nós não estudamos a Bíblia para poder ensinar a Bíblia, nós estudamos a Bíblia para sermos pessoas pautadas, nossa mente, nosso coração, nossas reações, nossos sentimentos, nossas intuições têm que ser todas norteadas pelas Escrituras Sagradas. E quando você aconselha alguém, você tem que aconselhá-la não com as palavras de Freud, ou de Jung, ou de Adler, ou de qualquer outro tipo de psicólogo ou de coach. Você tem que poder falar em nome de Deus e levá-los a um encontro com Deus e a uma submissão à palavra de Deus. Isso quer dizer que você tem que conhecer a palavra de Deus como a palma da sua mão, tem que ser como segunda natureza para você. Você tem que falar a Bíblia sem necessariamente ter que citar capítulo e verso, você tem que poder pensar como a Bíblia nos leva a pensar. Isto é o diferencial do pastor. Não tem que ser psicólogo, não tem que ser coach, não tem que ser conselheiro financeiro, não tem que ser conselheiro sentimental, tem que ser um homem da palavra de Deus. E há movimentos de aconselhamento bíblico. Olha, existem até conferências. Você que quer achar uma boa conferência, veja online, aconselhamento bíblico. Existem excelentes conferências que apresentam pastores esse conceito de aconselhamento bíblico, porque este é, digamos, o diferencial. Esse é o que deveria pautar o pastor quando ele senta com alguém para aconselhar, para ouvir sua confissão, para norteá-los. Bom, este é o assunto. Pronto, falei. Volto a oferecer meu e-mail, caso você queira fazer contato comigo, podcast.caféespiritual, sem acento no primeiro @gmail.com. E caso você queira fazer contato através do Facebook, pode entrar na minha página, Walter Robert McAllister Jr. Eu volto toda segunda e quinta com uma nova edição, até poder falar novamente. Eu me despeço desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.